Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Um rapaz branco de cabelos escuros aproxima-se de uma mesa de madeira, segura uma espátula fina e remove devagar pequenas lascas de uma tábua. Formam-se desenhos em baixo relevo. Passa a mão, afasta a serragem, pinta o relevo. Imagem da tábua com letras de ponta cabeça. Ele cobre com tecido branco, remove o tecido com o texto pintado em letras pretas. Casa das Palavras. Paulo José Cunha, repórter. Olá! O Casa das Palavras, da sua nova temporada, traz até você uma série de entrevistas para mostrar um pouco do que a literatura mundial vem produzindo. Nós vamos conhecer alguns escritores desse mercado internacional e suas obras de maior sucesso. Então, vamos lá? É um grande prazer estar aqui, muito obrigado. Chigozie Obioma, Então, eu em 2009, eu tinha feito uma decisão muito interessante, mas ousada, que foi viajar para fora da Nigéria e ir a uma escola no Chipre, uma pequena ilha entre a Turquia e a Grécia. Uma vez lá, eu cresci em uma grande família, com 11 irmãos, e na época eles eram 10, um veio depois. Então eu sabia que nós éramos pessoas únicas, pessoas faziam brincadeiras na escola, nós costumávamos rir sobre quão grande nossa família era. Mas eu realmente não sabia o impacto da convivência com a minha família até que eu fui para o Chipre e comecei a sentir falta dos meus irmãos e irmãs, e principalmente dos meus irmãos, sabe? Eu tive uma epifania e descobri que nunca tive um amigo. Então, todos aqueles novos estudantes chamando seus amigos e meus irmãos têm sido tão perto de mim que eu nunca tive a necessidade de ter um amigo fora de casa. Então, eu queria escrever uma história sobre irmãos com esse relacionamento de sangue e suas complexidades. Então, uma vez eu tive essa ideia de contar sobre uma família de 4 irmãos. Eu queria testar essa ideia sobre os desdobramentos que podem surgir desse tipo de amor especial que você tem com seus irmãos e suas irmãs. Então, eu tive a ideia do louco que faz profecias. Então, o livro ficou pronto e eu queria saber a receptividade da história. Uma vez que meu agente mostrou o livro para algumas pessoas, nós tivemos, eu acho que foi instantâneo, antes que o livro fosse publicado, nós vendemos cerca de 12 exemplares, mas em inglês para os Estados Unidos e o Reino Unido. Agora ele já foi traduzido para 26 idiomas, então eu acho que é um sucesso, como você sabe, para o romance de estreia. Então eu sou muito grato por isso. Na Nigéria, no início, ele não foi muito lido. Mas depois que eu fui nomeado para um importante prêmio, muitas pessoas se tornaram conscientes disso e agora ele é considerado como um dos principais livros da última década. Eu estou muito feliz com a forma com que tudo aconteceu. Eu trabalho com o princípio de que na origem da ideia não há distinção entre os vivos e os mortos. Você sabe, entre o mundo real e o mundo etéreo. Então, acreditamos que tudo se mistura e interage um com o outro. O livro Orquestra de Minorias trata disso. Então, você tem o real, tem a família, tem tudo isso, mas tem o contexto do homem louco. E suas profecias alcançam uma dimensão metafísica que é uma dimensão bem recebida na cultura africana, mas pode parecer, de certa forma, fantástico para a cultura ocidental. Olha, os escritores africanos podem fazer algo, não apenas... Eu acho que o que nós podemos fazer, na verdade, é assegurar que a riqueza do conhecimento filosófico e de outras áreas e a cultura na África, na verdade, das pessoas comuns, sejam passados por meio da ficção. Existem muitas pessoas boas que fariam bem se pudessem, mas elas se submetem aos interesses dos egoístas. Então, nós, escritores, podemos fazer isso. Nós podemos mostrar do que somos capazes.
Por exemplo, no livro Os Pescadores, bem como no romance Orquestra de Minorias, eu tento fazer algo parecido com o que pessoas como Dostoiévski fizeram, ou John Milton, usando a base das civilizações. Os princípios fundamentais, como o livre-arbítrio, por exemplo, e expandi-lo para mostrar que não é apenas educar os nigerianos sobre o que a sua cultura é capaz de fazer, mas também sobre tudo, sobre o resto do mundo. Eu acho realmente difícil ler em um... Eu quero dizer, eu posso ler em um iPad, mas ainda assim prefiro o cheiro, a sensação de um livro. E talvez isso só aconteça porque eu cresci lendo esses livros físicos. Talvez a geração milênio, que começou a ler em dispositivos eletrônicos, prefira esses dispositivos, mas eu espero que os livros físicos continuem. A minha indicação do livro é O Holocausto Nunca Mais, do escritor Augusto Cury. E por que eu estou indicando esse livro? Primeiro, o livro nos provoca a humanidade, o respeito às diferenças, um olhar diferenciado da vida de cada pessoa, respeitando a cultura, respeitando a religião, respeitando a fé das pessoas, respeitando a liberdade de cada um. É um livro belíssimo e eu aqui sugiro que você leia esse livro. Eu tenho certeza que ao término dele você será uma pessoa mais diferente. Um abraço, boa leitura. O livro é A Lei de Bastiat, um livro clássico que contesta o próprio papel do Estado, que discute até onde os parlamentos em todo o mundo legislam para complicar ou para facilitar a vida do cidadão, e traz um conceito que é muito interessante, que é o conceito da expoliação, onde o Estado muitas vezes se apropria daquilo que é do cidadão, retirando suas liberdades individuais. Então, é um livro muito interessante e que não deixa de ser atual, mesmo sendo um livro com mais de 200 anos. Nós masculinas envolvem tecido de uma madeira, tecido em letras pretas, Casa das Palavras. Estamos apresentando. Nós masculinas envolvem papel branco de uma madeira, no papel em letras pretas, Casa das Palavras. Voltamos a apresentar. Olá, estamos de volta ao segundo bloco do Casa das Palavras. Depois de décadas de lutas das mulheres pela independência, elas devem renunciar a tudo em nome da maternidade? Ter filhos, em vez de opção, tornou-se uma obrigação para as mulheres? A escritora chilena Lina Meruane discute essas e outras questões no livro Contra os Filhos. Lançado no Brasil pela editora Todavia, o ensaio de Lina Meruane adverte para o retorno de um modelo conservador que pretende devolver as mulheres ao antigo confinamento doméstico. Lina, obrigado por vir ao Casa das Palavras. Muito obrigado pelo convite. Eu começo te perguntando aquela questão que a gente estava conversando antes aqui da entrevista, as mães, né, as mulheres mães, né, que hoje, além de ser mães, tem que ser também trabalhadora, lideranças nas áreas onde atuam, quer dizer, sobrecarregaram as mulheres, no entanto, elas continuam tendo que fazer tudo o que faziam antes. Esse acho que é a questão central do seu livro, não é? É um livro que se chama Contra os Filhos, Lina Meruane, escritora. especialmente porque aparece em uma coleção contrariante, uma coleção em que todos os ensaios são contra algo. Daí por que esse nome? Mas é um olhar muito mais amplo sobre a situação das mulheres contemporâneas. Faz uma pequena revisão do passado, mas sobretudo mira esse problema. As mulheres se liberaram, adquiriram mais direitos, não apenas deveres, mas também, nesse momento contemporâneo, porque adquiriram direitos de liberdade, de poder trabalhar, de poder falar. Também houve um contragolpe social. É isso que estou analisando. Um contragolpe que volta a colocar ênfase na maternidade para reduzir os direitos adquiridos das mulheres. Existem motivos históricos e sociais. Eu também examino como muda a figura do filho histórico e socialmente. Sim, é uma coisa interessante que eu vi no livro, quer dizer, as crianças no passado eram uma coisa e hoje são outra, né? Os adolescentes também, né? Isso, de certa forma, transformou os pais, você usa a expressão assessores. Os pais passaram a ser as mães, os pais passaram a ser assessores dos filhos, né? Por que isso aconteceu, Lina? Existe um olhar histórico transversal e o que vi e o que falo também no livro é
E os filhos, em um primeiro momento, e principalmente no ambiente rural, de maneira geral, eram parte do sustento econômico da família. Portanto, eram adultos pequenos que tinham só deveres e nenhum direito. Não estou dizendo que isso era bom, mas é uma leitura histórica. O que acontece ao longo dos séculos é que os filhos vão adquirindo mais direitos. O período da infância se estende e aparece na modernidade um novo lugar, uma nova categoria, que é o adolescente. E o adolescente começa a ocupar um rol. Antigamente a criança ia direto para a fase adulta sem passar pela adolescência, né? Claro, então temos a infância e a adolescência com cada vez mais direitos sociais, políticos e cada vez mais protegidos, porque a situação da adolescência sempre foi marcada pela falta de proteção e pela violência. Nessa superproteção do Estado e da sociedade, o que acontece é que as figuras do filho e do adolescente vão adquirindo só direitos e perdendo deveres. Nesse período histórico, os pais vão adquirindo muito mais deveres e menos direitos. Essa relação fica descompensada. No Brasil falamos crianças ou jovens mimados. Sim, jovens mimados. Na Espanha, os sociólogos usam a expressão filho tirano ou imperador da casa. É uma figura problemática, porque também são filhos mal criados, cheios de direitos e violentos, dependendo do contexto e do lugar. E o aumento da criminalidade dentro de casa, da violência dentro de casa, dos filhos contra os pais e mães, teve um crescimento exponencial. Você fala no seu livro também de uma questão, eu chamaria de ecológica ou ambiental, que é a explosão populacional né, no planeta, e que isso seria causado em boa parte por essa cultura de que as mulheres devem ter filhos, né, muitos filhos, e as mulheres são obrigadas a ter filhos, não por opção, mas por obrigação. E, ao mesmo tempo também nós temos o problema do envelhecimento da população em alguns lugares do mundo, como na Europa, onde você vive, e no Brasil, o contrário, né? Havia muitas crianças e muitos jovens e hoje a população está envelhecendo. Como você vê essa diferença de realidades entre África, América do Sul e, do outro lado, Europa e outros países do mundo? Eu creio que você tem razão nesse sentido. A superpopulação e o aumento de filhos na América Latina é um peso econômico brutal. Enquanto que na Europa acontece o contrário, se sofre com a falta de filhos. Me parece importante também matizar, porque existe uma discussão muito interessante na economia, onde alguns defendem que é necessário o aumento de mercado. Portanto, a necessidade de filhos é central para o desenvolvimento da economia. Uma visão de crianças como futuros consumidores. Tem outra corrente econômica que diz o contrário, que o aumento no número de filhos e na população jovem tem um efeito de superaceleração da economia. E faz também uma carga muito forte, não só na economia, mas também no meio ambiente. Então, são argumentos contrários. Nesse debate europeu sobre o envelhecimento da população, nunca está a discussão sobre a migração, e a migração sempre traz gente mais jovem. Mas nesses momentos de nacionalismo exacerbado, não se pensa em termos mais sociais e comunitários, mais abertos à imigração, porque a migração poderia ser uma solução para o envelhecimento da população. Em vez de governos incentivarem os casais jovens a terem mais filhos, pensarem, por exemplo, em trazer migrantes ou adotar crianças. Claro. Mas isso gera uma preocupação nacionalista muito complexa. Sim. Lina, no Brasil hoje nós temos dois problemas muito sérios, não só no Brasil, mas no mundo, que é a violência contra as mulheres, né? Até usamos hoje no Brasil o termo feminicídio para se falar sobre, né, o assassinato de mulheres. E também o problema
de mulheres que têm que criar os filhos sozinhas, né? Cujos pais ou os parceiros abandonam a família ou abandonam os filhos, né? Como é que você vê essa questão do ponto de vista da discussão da maternidade hoje e da opção de ser mãe ou não? É interessante o que você falou. Feminicídio é uma figura que está muito presente em toda a América Latina. É uma discussão muito potente. As mulheres estão saindo às ruas para exigir que não haja nenhuma morta a mais. Na Argentina teve um movimento muito forte. Na Argentina foi onde começou. Mas o que aconteceu é que esse movimento se multiplicou e está em todas as partes, no Chile, no Peru, no México, imagino que talvez no Brasil também. Há um efeito de contágio, porque de fato as mulheres estão sofrendo muita violência e muita violência invisível. O feminicídio e o assassinato são crimes invisíveis. Mas, fora isso, existem outras instâncias de violência que se dão, como se diz, do pescoço para baixo. A violência psicológica, a ameaça constante. E mesmo entre pessoas que eu conheço, das classes médias e altas, esse elemento também está muito presente. Me parece que podíamos incluir dentro dessa violência os pais que abandonam os filhos. Não só o abandono físico, mas também o abandono econômico dos filhos. Isso sobrecarrega demais a vida das mulheres. Eu diria castigo por separação, que consiste em não ajudar as mães dos filhos de uma outra pessoa. Me parece que é um problema que o Estado deve pensar um pouco mais. Teria que pensar em termos de obrigatoriedade. Então, nós estamos numa casa política onde se pensam políticas públicas. O que você diria às mulheres e aos homens que decidem as políticas públicas do Brasil, por exemplo? O que você diria que poderia ser feito? Me parece que um dos problemas da maternidade é que ela é pensada como um problema privado e um problema privado da mulher. Eu penso que temos que começar a deixar de falar tanto da mulher e falar coletivamente, para exigir que o Estado tome consciência de que o tema da paternidade e da maternidade não são temas privados da família, são temas públicos. O Estado regula, por exemplo, a possibilidade do aborto e o direito da mulher de decidir sobre seu corpo, e aí incide diretamente sobre o corpo das mulheres. Também deveria considerar que a maternidade e o cuidado dos filhos e a paternidade é também um problema do Estado. E o Estado deveria ser mais solidário com a família. Deveria obrigar as empresas privadas a cuidarem dos filhos enquanto os pais trabalham. Deveria exigir da empresa privada e pública um tempo, não sei como se chama aqui no Brasil, para que as mulheres tenham tempo livre com seus filhos, e os pais também, e que eles se alternem. Ter uma visão mais política sobre o tema dos cuidados com os filhos. E isso na Europa existe, né? Isso existe mais. Sempre há um debate entre direita e esquerda sobre cortar ou aumentar esses direitos em cada lugar. É variável. Me parece importante também que o Estado cuide da educação dos filhos. Não sei como é no Brasil, mas no Chile a educação foi privatizada e também em outros lugares. Então o custo dos filhos aumentou. Então, ao mesmo tempo que o Estado quer reduzir ou aumentar os filhos, as políticas públicas não estão de acordo a esses impulsos estatais. Acaba que as mães e os pais, às vezes, precisam trabalhar mais para garantir a educação que se tornou cara para os filhos, né? Sim, de fato, as mulheres agora têm mais trabalho, mais deveres e estão mais sobrecarregadas. E também o que está passando, me parece que de forma transversal, é que a mesma política do capitalismo está reduzindo as conquistas sociais. O estado do bem-estar social retrocedeu. E ao retroceder, sobrecarregou mais a família. Me parece que existe aí um desequilíbrio que os políticos e as políticas devem tomar conta. Nina, o que você diria para uma mulher que está em idade fértil, né? Mas que não quer engravidar, né? Que sofre pressão da família, pressão social para ter filhos, mas acha que esse não é o momento ainda de tomar essa decisão. O que você diria para uma mulher que está nessa situação?
Não sei se seria o caso de dar conselhos pessoais. Prefiro pensar em uma situação abstrata e de uma forma geral. Mas sim, eu falo no livro sobre a presença dessa pressão. Seu livro ajuda a pensar sobre esse assunto. Sim, de fato. E penso um pouco também sobre a agressividade desse discurso social em torno da mulher fértil ou daquelas que já passaram da idade fértil e decidiram não ter filhos. A ideia do livro é pensar como se articula essa linguagem, como se articula essa pressão, que vem de muitos lugares. São discursos que vão se articulando em conjunto e que, portanto, se normalizam a tal ponto que é difícil aceitar. Me parece que a minha colaboração com o livro é apontar os lugares e os modos de onde vem essa pressão, para que uma mulher entenda que quando a sogra, o marido ou a colega fala sobre a maternidade, que isso é uma forma de pressão social e que ela tem direito de dizer que não. Não é porque uma mulher tem a capacidade de ser mãe que ela tem que exercer essa capacidade. Uma amiga me dizia, e isso está dentro do livro, se eu não tenho talento ou possibilidade para ser violinista ou para ser atleta olímpica, isso não significa apenas que eu não queira. Significa que eu não tenho que me converter em violinista ou em desportista olímpica. Eu posso me dedicar à medicina, ou à pedagogia, ou enfim. Talvez esse seja o conselho para as jovens mulheres férteis. Ter a capacidade não significa que você tenha obrigação. Capacidade de escolha sem ter obrigação de seguir um padrão que já existe, né? Sim. Lina, você além desse livro, que é um ensaio, né? Um ensaio sobre o tema de ter filhos ou não, você também é escritora de ficção. Sim. Você lançou uma novela no Brasil, não é isso? Sim. Fala um pouco sobre esse livro. Sangue nos Olhos? Como é que chama em espanhol? Sangue no Olho. Em espanhol está no singular. É um romance que originalmente foi lançado pela editora Cossack Naif, que lamentavelmente desapareceu. E agora acaba de ser reeditado por outra editora que se chama Ceci. É um romance que, a partir de uma experiência pessoal, que foi haver perdido a vista por 2 meses, e a partir dessa crise com a perda da visão, penso o que acontece dentro de uma família e também na relação afetiva dessa mulher, e também pensa como isso pode ser lido em relação ao Chile e Nova York, porque é uma menina que acaba de chegar a Nova York, saindo da ditadura chilena. É a minha reflexão também sobre o contexto social e político que deixa certas feridas na sua memória. Como é que você vê hoje a questão da ficção no Brasil, na América do Sul, no mundo hoje? Nós estamos vivendo uma série de coisas novas, né? Hoje se fala em autoficção, se fala numa mescla de formas de se escrever, né? Como é que você vê hoje o estado atual da ficção no mundo? Te diria primeiro que a autoficção não é nova, ela é muito antiga, é um recurso cervantino. Vejo como uma maneira lúdica de mostrar que o autor está em algum lugar nesse texto, mas ao mesmo tempo ele se separa do real, que é o caso do meu romance, onde o personagem se chama Lucina, mas assina seus livros como Lina Meruane. É como um jogo para dizer que algo de mim está aí, mas ao mesmo tempo que isso é um romance. Me parece que na América Latina, e encontra sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, se está trabalhando uma literatura experimental, que todavia não se chama experimental, mas sim experimenta com a forma. E aí há muitos exemplos interessantes. A nova geração tem tido muita liberdade, principalmente liberdade entre gêneros, ou com gêneros, juntando gêneros. Sim, essa é a grande novidade, vamos dizer, do século XXI. Claro. Né? Isso é uma dor de cabeça para os editores, porque eles tentam classificar os livros como romance, poesia, ensaio, memória, e de repente há movimentos entre gêneros que são de difícil classificação. Não sei, de um gênero para um livro. Sim, porque o realismo fantástico na América Latina foi muito forte, né? Marcou um período muito longo e acho que o fim disso aí, ou assim,
a complexidade do momento hoje, a gente não tem mais onde definir, onde colocar. Que literatura é essa que se faz na América Latina, né? E você que mora fora, assim, você vê que se exige, continua se exigindo dos escritores da América Latina que se escrevam algo assim, fantástico. Você diz sobre a literatura atual? Sim. Existem alguns seguidores dessa corrente, mas me parece que a literatura em geral, nos Estados Unidos, tem um corte muito realista e linguisticamente não tão atrevido, como as literaturas que estão se escrevendo na América Latina. Então as de cá são mais atrevidas do que as de lá? No sentido, as de cá estão tentando algo mais novo do que lá nos Estados Unidos? Aqui no Brasil? Ou, por exemplo, na América Latina? Na América Latina, me parece que sim. Há mais atrevimento com a linguagem e com a estrutura. Estou falando de maneira muito genérica. Há um grande leque de escrituras na América Latina e também nos Estados Unidos. Mas eu diria que, sobretudo, um escritor que se preza de ser escritor de literatura é quem tenta, nos nossos países, forçar as definições dos gêneros e ter todo tipo de liberdade, incluindo no nível de conteúdo. Um gesto que me parece muito novo na pós-ditadura é tomar certos momentos da história com ironia, com humor, que, claro, pode soar muito mal, mas me parece que isso pode eludir as cristalizações do discurso da memória e da pós-ditadura. Isso sempre resulta problemático, resulta tenso, mas também resulta em algo interessante, porque também a memória... A ironia sempre corre o risco de ser mal interpretada, né? Sim, corre o risco, mas também é importante quebrar essas estruturas tão fortes, que estão cristalizadas e convertidas em lugares comuns de como pensamos a nossa memória e o nosso passado. Lina Meruane, autora de Contra os Filhos e também escritora, novelista. Obrigada aqui por vir ao Casa das Palavras, tá? E sucesso na divulgação da sua obra no Brasil. Muito obrigada. O Casa das Palavras termina aqui. Escreva pra gente, o nosso e-mail é casadaspalavras@câmara.leg.br. Então ligue 0800 619 619, é de graça. E se você quiser ver este ou rever outros programas, entre no nosso endereço eletrônico câmara.leg.br/Casa das Palavras. Obrigado pela audiência, boas leituras e até a próxima. Seguem na tela os créditos finais.